Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Gestão de Pessoas, o podcast da Forceus Company que ajuda o RH dos nossos mais de 600 clientes a melhorar sua atuação através do compartilhamento dos principais cases, tendências e boas práticas de RH do momento. Apesar de nos últimos anos ter aumentado o uso de múltiplos canais de comunicação entre colaboradores e empresas, a qualidade do diálogo parece não ter aumentado na mesma velocidade e até ter perdido a qualidade em alguns casos. O que tem sido bem ilustrado pelo aumento dos pedidos de demissão voluntária ao redor do mundo, ou como se tem chamado de a grande renúncia, pelos aumentos dos afastamentos do trabalho por problemas de saúde e dos casos cada vez mais comuns de depoimentos de ex-funcionários sobre empresas no LinkedIn, Glassdoor e outros locais. Mas afinal, como criar e fomentar uma cultura de diálogo colaborador-empresa nesse cenário online de múltiplas plataformas que permita com que haja uma empatia, uma conexão e um trabalho em conjunto? Para nos ajudar a entender isso, no Gestão de Pessoas dessa semana, nós vamos conhecer o case da GE no tema. E a nossa convidada para isso é a Vivian Klaus, diretora de Pessoas e Cultura da unidade de Grid Solutions. Maravilha! Muito bem, esse programa chega até você com oferecimento dos seus jobs aí de Artec da Forceus Company, que entrega finalistas para as vagas de vendas e marketing em até 7 dias úteis, e conta com o apoio do Engage, plataforma de AD gamificado. Para quem é novo por aqui, não deixa de seguir a playlist do programa na sua plataforma de vídeo ou podcast e acompanhar de perto todos os conteúdos que a gente gera quinzenalmente aqui para a nossa audiência. Vivian, seja muitíssimo bem-vinda aqui ao programa, estou bem feliz de estar te recebendo hoje. Olá, Rodrigo, muito obrigada por este convite. É uma honra estar aqui, contribuir com a troca de experiência junto a demais profissionais tão renomados. Parabéns, Forceios, pela produção de conteúdo, a qual eu também acredito que é um estímulo de aprendizagem contínua. E vamos lá, contribuir ao episódio de hoje com o case da GE Grid Solutions. Muito bem, muito bem. Então, acho que temos muito o que conversar, né? Afinal, esse tema é um tema, talvez, do momento, agora com o híbrido e com esse aumento da remotização, né, das relações. O diálogo, provavelmente você vai nos explicar melhor, mas eu acho que é um tema que está merecendo uma atenção. Então, espero que a gente consiga gerar bastante reflexão para o nosso público. Para a gente começar, Vivian, conta um pouquinho mais sobre você e sobre a GE, para a gente garantir um pano de fundo geral para a nossa conversa. Legal. Bom, sou Vivian Klaus, atualmente diretora de RH da GE Grid Solutions, uma empresa que eu sempre tive muita admiração e agora ainda mais e orgulho em pertencer. Minha história com pessoas, Rodrigo, já está no meu DNA. Eu tenho graduação em psicologia e desde o início da formação eu atuo na área de recursos humanos. Me especializei ao longo dos anos com pós-graduação, MBA, aprendizagem informal também, que conta, e continuo aprendendo, desaprendendo algumas coisas também, me especializando e reinventando a cada dia. Minhas experiências na área de recursos humanos são mais pautadas no mercado industrial, são mais de 17 anos de jornada, tanto com produtos quanto com projetos, a qual me desafia muitíssimo. E eu posso afirmar que a minha curiosidade genuína sobre as pessoas e ao comportamento humano me torna viva e comprometida com o que eu faço. Agora, falando sobre a GE, eu tenho admiração sobre essa empresa centenária e estar nessa cadeira hoje representando-a é uma enorme satisfação. A GE ela tem uma herança de inovação tão profunda e ampla, Rodrigo, que é impossível não se orgulhar. Estamos falando aqui de Thomas Edison, que foi o criador da primeira lâmpada elétrica, que foi também o fundador da GE. Estamos falando, então, de uma conexão desde a criação da luz elétrica ao mais recente motor a jato, repleto de sensores conectados à internet e peças impressas em 3D.
Assim, a GE foi pioneira em tecnologias que estimularam mudanças e que transformaram o mundo e melhoraram a vida de bilhões, incluindo a nossa. E ela continua aí se reinventando para ela se manter na vanguarda, né? Atualmente, Rodrigo, nós estamos divididos nos negócios de aviation, healthcare, power portfólio e renewable energy. Nós estamos em transformação nesse momento para nos tornarmos 3 grandes empresas no mundo até 2024, e que será a de aerospace, que é para o negócio focada em aviação, de healthcare, foco em área de saúde, e de Vernova, que é o nosso portfólio de energia, a qual Grid Solutions, que é o negócio a qual estou inserida, é, entra, né, se compõe na GE Vernova. Então, as mudanças não param e a GE, que sempre foi uma empresa de inovação, obviamente ela está se reinventando, e participar dessa transformação agora, não apenas cultural, mas de uma nova era da GE no mundo, é sensacional, né? Estamos falando agora, falando um pouquinho mais de dados, né? Estamos com aproximadamente 168 mil funcionários no mundo, com 170 países. Nós completamos recentemente 130 anos, nesse ano de 22, em abril. A GE no Brasil, ela está presente desde 1919. Nós somos aproximadamente 8.400 funcionários e conta aí com 19 unidades totais, 7 fábricas, fora as joint ventures. Temos 1/3 da capacidade instalada, que é de geração de energia no Brasil. E o que muito mergulha é o propósito de trabalho na GE, e com todos os modelos de negócio, que ela está sempre aí querendo se inovar e agora tentando mudar o foco, que é a inovação nos produtos, nos nossos projetos de atuação, inovação na cultura, atraindo aí, falando de pessoas e sustentabilidade, para a gente ter, de fato, um impacto para a sociedade positivo e colocando o funcionário no centro. Ela também tem uma responsabilidade de trazer o pertencimento e orgulho, porque ela atua em serviços também essenciais, também uma responsabilidade com o planeta, justamente por buscar, né, a neutralidade de carbono nas operações, e tem esse foco até 2030, e ser uma empresa de zero carbono até 2050. E é uma empresa aliada aos objetivos da COP26, e mais do que isso também é uma empresa que tem aí o seu espírito Lean, de melhoria contínua, colaborativa, desde os seus primórdios, né? A GE adota a metodologia que se refere a processos que eliminam desperdícios, a gente ser mais ágil, ter foco em qualidade, segurança, prazos. E agora, especificamente recortando o negócio a qual eu estou dedicada como HR Business Partner, que é na GE Grid Solutions. Nós somos uma unidade de negócio dentro da GE Renewable Energy. A gente atende clientes globalmente, com mais de 13 mil funcionários, que fornecem equipamentos, sistemas e serviços às concessionárias de energia, indústrias em todo o mundo, para levar a energia de forma confiável e eficiente, desde o ponto de geração até o consumo final, como, por exemplo, nas nossas casas. E podemos dizer que a gente energiza o mundo, Rodrigo. Isso é orgulho também, motivo de orgulho para mim, trabalhar num modelo de negócio desse tipo, dessa natureza. E a GE Grid Solutions, ela tem essas tecnologias avançadas para redes elétricas e para acelerar a transição energética. Se nós estamos aqui, Rodrigo, nos conectando, e as pessoas às quais estão nos assistindo, pode ter certeza que tem contribuição do negócio da GE Grid Solutions. Então, ser parte disso é muito valioso, é uma enorme satisfação. E finalizando, né, essa introdução da GE Grid Solutions, trazendo um recorte mais focado em pessoas, a GE ela foi considerada Top Company no LinkedIn 21 e 22, isso focado nas melhores oportunidades de carreira para os colaboradores. Ela se pautou pelo respeito à diversidade e ela tem como prioridade assumir, né, as melhores e mais inclusivas práticas nos mais diversos 180 países em que atua. Ela acredita em novas ideias, em insumos disruptivos que surgem a partir de times compostos
de forma multidisciplinar e que se integram entre si. E a gente tem uma cultura muito forte de respeito, de conduta, de compliance, que nos fortalece, nos faz trabalhar num ambiente respeitoso. Então, ela estimula, né, os negócios da GE, os líderes principalmente, as pessoas participarem ativamente de grupos de afinidade, como de representatividade feminina, representatividade de afrodescendentes. A gente também tem o Pride Alliance, também um grupo específico para pessoas com deficiência, grupos de voluntários de programas em geral e programas de desenvolvimento de talento. E, por fim, o que mais mergulha em tudo isso, em compartilhar com vocês, é o que a gente faz e contribui para a inovação fora, para chegar até as nossas residências e para a nossa sociedade em geral, para um mundo melhor, nós fazemos também dentro, com nossas práticas de gestão de pessoas, com tratativas de inclusão e diversidade, por exemplo, entre diversas outras. Uhum. Muito bacana, muito bacana. É, é interessante, né, que a UGE é aquelas poucas empresas que estão em praticamente em tudo, em muita coisa da nossa vida, e às vezes Sim, sem a gente perceber, né, porque essa parte de Grid Solutions, ela é do quadro de luz para dentro, né, vamos chamar assim. Então, quer dizer, muitas vezes não vê, mas a gente está cercado de soluções da GE, né? sem dúvidas, Rodrigo. Vivian, agora já entrando no tema da nossa conversa, a gente, como eu falei ali na abertura, né, a gente tem percebido que apesar do aumento do interfaceamento dos colaboradores com as empresas, o diálogo parece que, se não está pior, pelo menos não melhorou, apesar do número dos canais de comunicação ter ampliado. Então, Sim. nosso tema hoje é um tema bastante reflexivo, importante. Então, para começar, eu queria fazer uma pergunta nessa linha mais filosófica, né? Que é por que o diálogo contínuo é tão importante para as empresas hoje, na tua opinião, né? Rodrigo, eu acredito que apenas com o diálogo contínuo é que a gente consegue estabelecer relações mais humanizadas, né? E que a gente consegue engajar, criar vínculo de confiança, ter equipes mais colaborativas. Isso tanto com o cliente externo quanto com as nossas conexões no dia a dia. Agora, trazendo até dados, né, que está presente comigo e fresco diante de alguns treinamentos que estamos promovendo globalmente junto às lideranças, olha só que interessante. Um estudo da Fortner Magazine mostra que os funcionários que têm reuniões regulares de one-on-one com seus líderes são 3 vezes mais propensos a se engajarem, enquanto os que não têm reuniões de one-on-one são 4 vezes mais propensos a serem desengajados. E também tem um outro estudo da Gallup que evidencia que 90 minutos do tempo de um líder com o seu funcionário, ele pode melhorar a qualidade de trabalho por 2 semanas ou mais de 30 horas. Então, veja o quanto que é impactante com esses dados o papel da liderança e o nosso também, né, atuando na área de recursos humanos, querendo promover e fortalecer que esse diálogo ocorra para que, consequentemente, a gente tenha engajamento entre as equipes. Interessantíssimo, interessantíssimo esse respaldo, né, que você trouxe, porque no final do dia é um tema que a gente fala muito, né, do diálogo, mas não é tão comum tangibilizar a importância dele, né, com pesquisas, dados e fatos. Então, super legal essa introdução. Agora, já entrando no case de vocês da GE especificamente, conta quais foram os principais resultados que vocês conseguiram gerar com esse enfoque de forma bastante estruturada no diálogo de vocês, né? Pergunto isso porque, naturalmente, né, pelo tema do case ser o diálogo contínuo, vocês deram Uhum. um enfoque muito grande nisso recentemente. Então, conta um pouquinho, agora que a gente já entendeu o porquê do enfoque, né, a importância estrutural, quais foram os resultados efetivos que vocês conseguiram gerar para a GE, para essa unidade, né? Uhum, ok. Bom, na GE, especificamente na Grid Solutions, também fazendo parte do conglomerado e da promoção dessa cultura que a gente também promove, né, que a gente atua,
Nós temos uma cultura de comportamentos esperados a todos na construção de nossas interações e diálogos, que é a transparência, o foco e a humildade. Eu particularmente acho o máximo, pois a gente tem diversas ferramentas que colaboram e promovem isso se manter vivo. Eu fui muito surpreendida positivamente quando cheguei na GE e vi esses comportamentos esperados e que são estimulados no dia a dia. Eu acho que é sobre reinventar e estabelecer melhores vínculos em nossas interações. Então, assim, não apenas com a cultura do diálogo, mas também com a promoção dos comportamentos que são esperados nas nossas relações humanas através do diálogo, que é a transparência, o foco, a humildade, nós podemos afirmar que quase que todas essas transformações culturais e de negócios que a gente vive hoje só é possível utilizando esses ingredientes, né? Então, ninguém cria uma intimidade, Rodrigo, com alguém sem diálogo respeitoso, sem transparência e sem o foco que importa, né? Isso vale para todas as nossas relações. Então, um exemplo, uma necessidade de ligar alguém pedindo uma ajuda, seja seu cliente ou seu amigo. Se o diálogo contínuo não está fortalecido, a gente sabe que esse pedido de ajuda se ele está, na verdade, o contrário, fortalecido, nós sabemos que terá mais sucesso esse pedido de ajuda, né? Então, na Grid Solutions especificamente, a gente consegue atuar de forma mais estruturada nesse tema, com diversos canais de comunicação e quase em todas as iniciativas e ferramentas que a gente promove são vinculadas, conectadas à cultura do comportamento esperado, né? Então, a gente consegue avaliar nosso sucesso com a nossa Pulse Survey, que é a nossa pesquisa de cultura e engajamento. Então, nos 2 últimos anos, por exemplo, os nossos funcionários reconhecem e recomendam os seus líderes de pessoas, assim como, isso é muito profundo, é muito, muito importante, assim como a nossa cultura de HS, de saúde e segurança do trabalho e de compliance é super bem percebida. E é um dos ingredientes fundamentais também da nossa missão, valores, né, e foco. E ela mantém constância e crescimento, pois a gente tem assegurado, através da cultura do diálogo, estes aspectos de uma forma muito eficaz. A questão do engajamento é sempre um desafio, né? Com um cenário incerto e volátil, mas enfim, o que vale é a gente sempre estar de olho através desses resultados e avaliar como a gente pode melhorar, ouvindo justamente todas as vozes, né? Todos os colaboradores. Os programas também de inclusão e diversidade, Rodrigo, e de afinidade ao redor do mundo que nós temos implementado, também nos ajuda a estabelecer que essas conexões e diálogo aberto e genuíno em as pessoas dizerem o que pensam, imprimirem em suas atitudes quem elas realmente são, é gratificante e a gente só ganha com isso. Uhum, uhum. Perfeito, Vivian. Agora entrando em como que vocês fizeram para gerar esses resultados que você mencionou, né? Eu queria que você comentasse algumas das principais mudanças que foram implantadas pelo RH para fortalecer essa cultura de diálogo, né? Porque a gente sabe que o dia a dia e a cultura ela precisa de reforço, senão ela baixa adesão ao diálogo, né? Você tem que ficar reforçando, fazendo um trabalho contínuo na agenda. Conta um pouquinho do que de novo ou de diferente vocês do RH precisaram implantar para garantir esses resultados. Uhum, muito bem colocado, Rodrigo, que a manutenção é necessária, né? Então, todas as nossas iniciativas e comunicações sempre são conectadas com o nosso propósito cultural, né? Eu digo mensagens sobre um reconhecimento, que nós temos, por exemplo, um programa via Impact Awards, que é um instrumento que a gente utiliza para reconhecimentos em geral, sempre fazendo link ao comportamento de uma transparência que a pessoa obteve naquele comportamento que é esperado da nossa cultura, tendo foco e humildade. E a gente leva exposições desses exemplos nos projetos bem-sucedidos, né? O interessante é que não apenas o líder, como também os funcionários, eles podem reconhecer seus pares com o comportamento qual a gente imprime, né, na nossa cultura, e isso só se fortalece com o que a gente quer impulsionar, né? Nós também temos ferramentas diversas, né? Além do Impact Awards,
A Pulse Survey, como eu comentei, que nos ajuda com o diálogo contínuo, existindo aí a voz ativa de todos para a construção de um melhor ambiente para se trabalhar e que isso gera também um extrato do momento para que isso seja discutido, seja levado em consideração aí entre equipes, para os líderes fazerem de bom uso desse material. Um outro exemplo de promoção do diálogo contínuo na prática é a nossa avaliação de performance. Né? Nós chamamos aqui PPG, que é o People Performance and Growth. Nós influenciamos para que a ferramenta ela seja utilizada não apenas 2 vezes ao ano, com a formalização do feedback, porque a gente acredita que o feedback deve também ser contínuo, né? Mas que seja algo fluido, onde o próprio colaborador, e a gente incentiva isso o tempo todo, ele pode buscar o seu líder para esclarecer expectativas, né? Nós também temos sessões diversas de Driver Growth, que é um impulsionamento também evidenciando a nossa cultura de que todos são responsáveis e têm voz ativa para ser protagonista das suas trajetórias, né, de carreira, e o alinhamento da expectativa junto ao líder, junto ao RH, junto ao colega de trabalho, envolve diálogo, né? E isso é fundamental para sustentar a nossa cultura de transparência, foco e humildade. E também a plataforma de aprendizagem, via Brilliant You, LinkedIn Learning, que há vários conteúdos disponíveis que também vinculam a nossa cultura. Tem um programa também bem bacana, o Health Ahead, que é vinculado à IHS, a área médica, que são comunicações vinculadas à saúde em todos os aspectos, incluindo a mental. E nela também tem mensagens e reforço da importância do diálogo e o quanto ele pode melhorar em questões de produtividade e criatividade. E por fim, Rodrigo, a gente não pode deixar de citar aqui o retorno ao escritório, porque as relações sociais também importam e encarar novas formas de trabalho, seus desafios, entender a diversidade por detrás dessa mobilidade agora entre virtual, presencial, precisa ter um diálogo vivo, né? Inclusive, o nosso retorno ao escritório foi ouvindo muitas vozes e sendo parte desse diálogo contínuo entre todos, pois a decisão de voltar e reabrir, ela foi colaborativa. A gente avaliou um conjunto, né, de ideias, enfim, e de vontade de retornar, e o contrário também. E, ao mesmo tempo, notamos que o senso de pertencimento, muitas vezes, ele é melhor estabelecido com o vínculo que a gente cria com um amigo, né? E as interações sociais pessoalmente, né? Com um colega diferente, mesmo de outro departamento, ela é muito mais profunda, mais valiosa, né? Então, nós continuamos nessa jornada do estímulo do diálogo entre todos. Já tivemos sucesso até aqui, como citado, via algumas ferramentas, mas ainda acreditamos que a manutenção, como você muito colocou no início, com pequenas ações é necessário para que, justamente por a gente ser volátil e muito vulnerável. Tem até um componente cultural, né, da gente estimular o diálogo, por vezes ele é antinatural, né? Acho que talvez então tem um trabalho de manter ele vivo, né? Manter ele evidenciado, né? Muito bem, Vivian, bastante interessante. Então, só para entender se eu compreendi corretamente, né? Você destacou aqui as principais implementações como sendo, né? Reconhecer o diálogo e linkar ele com os valores, né, do negócio, nas premiações, né, iniciativas de publicidade da empresa, o Pulse Uhum. Survey, avaliação de performance, driver de protagonismo e ensinar sobre a importância do diálogo nas plataformas de aprendizado que vocês usam. Seriam esses 5 grandes Excelente. pilares do Isso diálogo. aí, Rodrigo. Muito bom. Perfeito. Vamos então entrar um a um aqui para a gente destrinchar exatamente como que vocês estão atuando em cada qual, né? Então, Tá para bom. começar, essa parte de reconhecer o diálogo e linkar ele com os valores e com as promoções, né? Com as iniciativas de publicidade. Conta um Uhum. pouco exatamente como que vocês fazem esse processo de reconhecer o diálogo especificamente. Tá bom, tá bom. Bom, o reconhecimento do diálogo, né, ele sempre está pautado
com os comportamentos esperados da cultura da GE, né? A gente está falando aqui de transparência, foco e humildade, né? A gente acredita que os diálogos são através desses comportamentos. E aí nós fazemos esses tipos de reconhecimento através da ferramenta Impact Awards, né? Que é uma das quais que eu vinculei. E também no próprio programa de avaliação de performance, nós também avaliamos, dentro do PPD, o how, como a pessoa ela tem o seu entregável, né, através aí das atitudes esperadas, incluindo diálogo, com respeito, com foco e transparência, né? Além disso, a gente também evidencia e expõe, né, as pessoas que são exemplares na organização e que faz essa prática bem-sucedida. Então, reconhecimentos, promoções, exposições de pessoas que são exemplos na organização via comunicação, via um fórum mais importante. Então, nós reforçamos essas atitudes, né, através aí dessas ferramentas e comunicações. Uhum. E o diálogo, ele, pelo que você comentou, ele está exposto nesses três valores do negócio, né? Que é Aí, humildade, transparência e foco. o foco, isso. É, então, ele não é um valor estrutural, ele não é um valor separadamente, mas ele está perpassado nesses três, né? Perfeito, muito bem colocado, Fabrício. E aí, quando isso chega ali no reconhecimento, né, num e-mail marketing ou numa peça, num evento de premiação, como que vocês endereçam essa questão do diálogo? Quer dizer, como é que coloca-se luz no fato de que o diálogo ele é o catalisador desses valores, desses três valores que você tem, ou é a forma de vivenciar esses três valores? Como que vocês fazem esse gancho? Olha, é desafiador, porque justamente o comportamento que a pessoa tem, não necessariamente o diálogo ele permeia através desses comportamentos, né? Mas não necessariamente ele está lá em foco. O foco são esses três comportamentos, né? Agora, essa pergunta ela é bem pertinente, porque essa cultura do diálogo, permeando esses três comportamentos, ela vem se dando aí e sendo construída a todo momento, né? É algo que a gente vem aí reforçando diariamente, mas ela é muito mais fortalecida se eu tiver que dar um destaque especificamente em um programa que nós temos e que reforçamos o diálogo contínuo, é através da avaliação de performance, né? Nós acreditamos que o próprio líder e o próprio colaborador, ele deve utilizar como ferramenta o PPD como um pano de fundo para que o diálogo ele ocorra, para que a conversa ocorra sobre as metas que devem ser estabelecidas ou esperadas, as expectativas serem ajustadas, alinhadas, é, e aí nós reforçamos quando a gente identifica que de fato houve um diálogo, né? E tem equipes aí mais colaborativas, né? Obviamente é uma coisa consequente à outra. Então, se os comportamentos estão sendo reforçados do que a gente está esperando da cultura da GE, é porque está havendo um diálogo contínuo, é porque as equipes estão se colaborando e está tendo conexão. Então, obviamente, a gente consegue expor mais esses cases através de reconhecimentos em all hands, reconhecimento em comunicados em geral. Então, ele vai permeando aí, né? E é algo que a gente vem reforçando continuamente, né, Rodrigo? Então, nós fizemos recentemente, rodamos aí 11 treinamentos em todos os time zones, os fusos horários, né, ao redor do mundo, junto aos líderes, justamente reforçando a importância do diálogo contínuo que os líderes podem ter com suas equipes, para que os encorajem e permaneçam aí latentes, né, a fazerem os seus one-on-ones, os seus team touch points, utilizar das nossas ferramentas diárias para que isso seja fortalecido.
Então, a evidência, respondendo a sua pergunta de forma mais concreta, acaba sendo nas nossas all-hands, com exemplos e exposições nas reuniões de negócios, inclusive, não só reuniões gerais ou de recursos humanos, nos nossos comunicados vinculados aos comportamentos esperados da cultura GE. Uhum, perfeito. Então, eu entendo que ele é o canal para, né? Ele é a ferramenta. O diálogo, ele não é necessariamente um valor, mas sim a ferramenta para a interação melhorar, né? Então, eu Para entendi um fomentar a pouco. cultura. É isso aí. É Até isso aí. com relação a essas 5 implantações que você mencionou, eu até me Uhum, arrisquei aqui a dividir elas em 3 blocos, tá? Então, teria ali um primeiro bloco de implementação de conscientização, que eu coloquei aqui o driver de protagonismo, né? perfeito. Ensinar a importância do diálogo ali nos treinamentos. Aí, numa segunda instância, estaria o Pulse Survey e o PPD, né? A avaliação de performance, quer dizer, o monitoramento de se aquilo ali de fato está acontecendo, né? O Uhum, diagnóstico. E o terceiro, reconhecer o diálogo e linkar ele com os valores, seria o reforço do conceito. Quer dizer, olha, te falei que é exato. importante, medir se você tem ou não tem e reconhecer os que tem. Quer dizer, você faz o ciclo, quase que um ciclo de implantação do conceito. Eu entendi corretamente aqui a É isso lógica? mesmo, é isso mesmo. Esse é o racional, Rodrigo. Maravilha, maravilha. Então, estamos em sintonia aqui. Então, vamos avançar nas perguntas. Com relação, então vamos lá para o comecinho, né, para o driver de protagonismo e para ensinar a importância. Conta um Uhum, pouco de como vocês têm feito esse trabalho de conscientização sobre o diálogo. tá bom. Bom, são diversas ferramentas aí, né, que a gente faz a conscientização do diálogo através da manutenção da nossa própria cultura, né. Bom, não existe uma única ação, né, que é mais efetiva, as ações são diversas, que devem permear aí em todas as nossas práticas, para ninguém ter dúvidas das atitudes esperadas na organização e que o diálogo ele deva ocorrer. Se eu tiver que elencar um que evidencie, né, o que a gente quer imprimir, é, como eu comentei anteriormente, eu acredito que o PPD, né, que é a nossa avaliação de performance, pois quando a gente avalia o como as pessoas entregam, e isso deve estar conectado aos comportamentos que a gente espera, e no nosso diálogo contínuo, nas nossas interações, através do foco, humildade, transparência, né, nos ajuda muito a estabelecer o quanto também pesa nossas atitudes nas entregas dos resultados. E aí reforça muito a cultura que a gente quer manter viva, tanto do diálogo quanto dos comportamentos esperados, onde o diálogo permeia. Uhum, perfeito, perfeito. E aqui e aí, quando vocês falam de protagonismo, você mencionou o protagonismo não diretamente, você chegou a mencionar a palavra protagonismo, mas acho que você usou um termo driver de growth, né? Drive Driver. Your Growth. Nós chegamos a rodar algumas sessões todo ano, né? A AGE, ela tem essa prática, né? O Business Renewable Energy e, consequentemente, Grid Solutions convida alguns líderes exemplares a contarem um pouquinho mais sobre suas trajetórias de carreira, é, justamente para inspirar as pessoas e também para a gente estimular para que cada um olhe mais para si, se conecte também com o seu perfil profissional, com seus interesses pessoais e profissionais, se apoiem nas redes dentro da GE e até mesmo fora, para continuar crescendo, porque no final todo mundo ganha com isso, né, Rodrigo? A empresa, o próprio colaborador, enfim, o departamento, e entre outros departamentos que um dia pode se beneficiar desse profissional que está em constante aprendizado e desenvolvimento, né? Sendo protagonista da sua trajetória e através do diálogo que a gente acaba reforçando e acredita que a gente só vai conseguir chegar, né, a conquistar algo utilizando dessa fonte, né, desse principal ingrediente, conectando com pessoas inspiradoras, buscando ajuda, né, fazendo aí
o exercício até mesmo on the job, ou aprendizagem no dia a dia com alguém, né, precisa ter o diálogo, utilizando aí também os comportamentos da GE, né, tendo humildade, transparência e foco. Uhum. Eu achei muito interessante esse item que você trouxe, porque para mim faz muito sentido. Eu não sei se eu entendi perfeitamente bem, mas quando se fala de driver de growth barra protagonismo, eu entendo que é a estrutura para o diálogo, porque a pessoa se apropriar da experiência dela com a empresa, da carreira dela, e, portanto, ela não se colocar numa posição de comunicação unilateral, onde a empresa fala, ela obedece, ou a empresa falha, ela não concorda e fica quieta. Porque uma vez que ela assume o protagonismo da carreira dela, né, ela tem o driver de crescimento, driver de growth, ela Uhum. entende que ela tem metade da responsabilidade do processo do diálogo. Quer dizer, Sem dúvida, então eu entendi bem ali teu ponto, que é isso ele aí. traduz isso, né? É Uhum. isso aí, Rodrigo. Muito Muito bem, legal. E peguei. faz muito sentido, né? E eu vejo também, Vivian, que nesses últimos meses, né, depois nesse pós-pandemia, se é que dá para a gente chamar assim, né? Eu vejo que a palavra autorresponsabilidade, ela é uma palavra quase que do momento, que se conecta com essa questão do protagonismo, né? Que você colocou Uhum, do, uhum, do driver uhum. de growth. E Sim. quer dizer, você se apropriar da tua história, né? Você não deixar a tua história ficar à deriva, né? Uhum, Enfim. Muito bem. Agora avançando para então, quer dizer, você trouxe ali, né, que vocês têm essa questão do referencial de growth, né? Essa uhum, questão de tal drive de protagonismo, uhum, dessa conscientização dentro das plataformas de learning de vocês como um todo. E aí, uhum, agora indo para o Pulse Survey e para o PPD, né? Nessas uhum. pesquisas de mensuração, vocês metrificam especificamente o diálogo nesses locais? Como que é feita a medição disso? Também, muito bem colocada também essa sua pergunta. Vamos lá, a gente tem que ter a consciência que essas pesquisas de engajamento, de fato, elas geram retorno do momento, né? E ela reconhece o que a gente vive naquele momento, que é volátil e tem mudanças rápidas, né? Mas de fato, Rodrigo, a gente consegue entender se está tendo conexão, se está tendo diálogo através dessas pesquisas, né? Então, tem algumas perguntas específicas de recomendação do líder, se há reuniões específicas ou, enfim, Hum, enfim, diálogo, né, sobre a própria carreira junto ao líder, ou se a pessoa está vendo oportunidade de crescimento dentro do seu próprio negócio. Então, nas entrelinhas destas perguntas e muitas outras que tem dentro da Pulse Survey, a gente consegue ver, e até mesmo dentro do engajamento, né, da pessoa recomendar a empresa estar feliz, que a gente sabe que também um diálogo contínuo, né, e eficaz gera também o engajamento, né, diante de diversas fontes. Se o engajamento está baixo, também é uma das oportunidades, né, que tanto os líderes quanto o RH parceiro daquele negócio pode identificar a oportunidade de fortalecer esse diálogo, de discutir, inclusive pergunta também na nossa Pulse Check, se foi discutida a pesquisa anteriormente, né? E isso, ou seja, reforça para ver se o diálogo ocorreu sobre aquela pesquisa, se de fato também teve transparência sobre aqueles resultados, se teve uma discussão sobre aquilo, né? Então, hum, nós conseguimos também evidenciar com esses resultados, tanto de forma mais objetiva, quanto também os comentários que são valiosíssimos, né? E que a gente consegue aí, de fato, avaliar se a gente está sendo bem sucedido com essas pesquisas. Eu acredito que também essas pesquisas, até um certo momento, ela era muito mais espaçada, né? E com todas essas mudanças que a gente vem vivendo, então ela era anual, ela passa a ser agora até trimestral, justamente para a gente mudar a mentalidade para Lean, da gente conseguir capturar o momento atual, agir com rapidez,
né, diante dos feedbacks, e não fazer mais planos mirabolantes, esperar e não conversar com a equipe, e não ter tempo para fazer aquele plano de ação. Então, a gente está mudando também essa mentalidade para um trabalho mais ágil. Então, veio a resposta da pesquisa, sabe que daqui a pouco vai vir outra, então vamos atuar nela, vamos conversar, vamos trabalhar sobre esses resultados com pequenos, com uma ação que seja de compromisso do grupo, para a gente melhorar continuamente. Uhum, perfeito, perfeito. Vivian, agora entrando em algumas perguntas laterais aqui, né, em relação a essas implantações do RH. Uhum, Muitas empresas inclui nos processos seletivos um par de avaliações destinadas a premeditar esse match é, de pontos chaves para o negócio, né? Dentre os uhum, quais, nesse caso, entraria o diálogo. Você acha uhum. possível e recomendável incluir nos processos seletivos um trabalho de metrificação dessa propensão ao diálogo, ou é mais fácil desenvolver isso a partir do princípio que todo mundo está aberto ao diálogo por natureza e desenvolver isso no treinamento? Qual que é a dica que você daria nesse ponto? Buscar por uma propensão no processo ou desenvolver pós-entrada? Acredito que buscar desde o início, né? A gente já tem essa cultura, né, de promover o diálogo e, ao mesmo tempo, uma cultura que é esperada dos comportamentos respeitosos, né, como comentado, do leadership behaviors, né, que é foco, transparência, e humildade. Então, inclusive na GE, né, nós aqui em Grid Solutions também temos materiais junto à área de Talent Acquisition que a gente disponibiliza aos líderes que estão contratando, justamente, e chama Leadership Behaviors Interview Guide, que é para dar um bom preparo para as lideranças em melhor avaliar se os candidatos possuem os comportamentos que esperamos em nossa cultura, né, para um diálogo aberto e atitudes que correspondem às nossas práticas. Então, nós já fazemos prática disso e eu acredito nisso também, Rodrigo, que a gente tem como já selecionar alguém de acordo com para ver se dá aderência com a nossa cultura e mais direcionado, né, através desse interview guide. Ah, legal, legal. Minha pergunta ocorre porque às vezes eu não tenho uma opinião formada ainda sobre se o diálogo contínuo é um mindset que já está embutido na pessoa e ela carrega dentro dela, é, ou se é algo que realmente depende mais da empresa do que da pessoa, né? Eu ainda não formei uma conclusão em relação a isso, né? Tem um pouco dos dois, por isso que a gente acaba focando mais no GE Leadership Behaviors, que são os comportamentos esperados, onde o diálogo permeia, né? Porque Uhum, se a gente identifica que a pessoa não tem a humildade é muito disso, de você dizer que você não sabe, você pedir ajuda, Rodrigo, né? uhum, E é através do diálogo que você vai pedir ajuda, né? É uhum, buscando uma alternativa, é dizendo a alguém, olha, eu não sei, eu preciso de ajuda para isso. E transparência, idem, né? É dialogando ou trocando experiências, né? uhum. Então, o diálogo permeia nesses nossos comportamentos esperados, o qual a gente disponibiliza nesse interview guide para os líderes, que eu acredito que a gente pode ter mais sucesso já desde o início, fazendo um processo seletivo mais direcionado. Faz sentido, faz sentido. E como que vocês têm feito para criar a cultura de diálogo nas lideranças? Vocês têm algum trabalho isolado com esse grupo específico? Eu posso afirmar que é uma jornada de formiguinha, né? E que a gente não deve parar nunca. Então, essas conexões com as ferramentas da avaliação de desempenho para o uso do diálogo contínuo, os reconhecimentos gerais, né? Que a gente tem via Impact Awards, o vínculo com a nossa cultura de comportamento esperado, os resultados da Pulse Survey, que geram um insumo super interessante para ser discutido e gerar discussão,
o encorajamento dos team touch points, que a gente pede para os líderes fazerem, one-on-ones também, as conversas individuais que eles devem ter também com as suas equipes, entre outras ações, né, e ferramentas, são fundamentais para a gente estimular o diálogo contínuo e ter relações mais confiáveis, colaborativas. Esses treinamentos também, então assim, a gente não para, né, de fazer esses reforços, é um trabalho, né, contínuo, e nós promovemos aí recentemente as sessões aí de treinamento aos líderes e devemos manter a manutenção, né, sobre a importância do diálogo no engajamento com os times, né, isso com parceria do time de learning, profissionais incríveis, cobrindo todos os fusos, para que todo mundo ao redor do mundo esteja hábil, né? Seja capaz de participar desses treinamentos, nos quais nos ajuda, né? E não para, né? A manutenção ela é necessária. Maravilha, maravilha. Minha próxima pergunta era exatamente sobre isso, quer dizer, como que vocês têm feito para fazer essa vivência, né, do diálogo, mas você deixou bem claro, né, que é um conjunto de todas essas ferramentas que você trouxe, sendo vividas, Exato. e vão cercando o assunto, vão salientando de vários ângulos diferentes e vários processos diferentes do RH, no PDI, no Pulse Check, no treinamento. Então, um conjunto de. É uma infraestrutura de eventos que vão criar essa manutenção, né, Vivian? Exatamente. Reforça muito em link com a cultura que a gente quer manter viva, né? Do diálogo, do comportamento respeitoso, né? Isso aí. Perfeito, perfeito. E, Vivian, uma das ferramentas que a gente percebe que as empresas contam muito para fazer essa ponte, ou o diálogo entre os colaboradores e a empresa, é o Pulse Check e as pesquisas de engajamento, né? Você já falou Uhum, ali do Pulse Survey, né? É, uhum, e então a gente já tá dentro da problemática. Agora, uma coisa que a gente percebe que é muito que tem sido comentado é a uhum. dificuldade de ter uma fotografia real com essas ferramentas em algumas situações, né? Tá. Quer dizer, as pessoas engajadas respondem a pesquisas, desengajadas não respondem. Quer dizer, você não ter uma fotografia tão confiável através dessas pesquisas. Ou às vezes a pessoa fica até com medo de não ser sigiloso de verdade a pesquisa. Hum, Enfim, como que vocês têm feito na GE para manter a efetividade dessas ferramentas, né? hum. Tem algumas boas práticas que você poderia compartilhar com a gente para isso? Sim, temos sim. A liderança, ela estar aí engajada, né, e fazendo esse exercício de discussão e trabalho, né, Rodrigo, tendo esse compromisso após um resultado da pesquisa, ela dar a transparência e não apenas mostrar os resultados, mas dialogar sobre eles, colocar pequenos planos de ação em prática, né, e eu acredito que esses planos, eles têm que sair do papel, porque se não sair, perde o propósito, as pessoas não vê mais razão de darem as suas vozes, né? Então, essa manutenção, ela só consegue ocorrer tendo essa liderança muito bem comprometida, né, com essas pesquisas de engajamento, de cultura, porque é justamente isso, é o compromisso, né, e mais do que isso, ser tratado também todos aqueles comentários, aqueles resultados de forma respeitosa, né, quando forem expostos, com muito cuidado, que também o bacana aqui da GE é que a gente tem esse compromisso aqui de uma forma muito forte, né, da cultura de transparência e respeito e humildade. Então, tendo o líder engajando o seu time para participar, para dar as vozes, né, a gente consegue ver uma manutenção e um aumento, né, de participação, inclusive em muitos negócios, quando a gente faz todo uma quebra, né, entre diversos negócios das participações e regiões e países, a gente nota, né, que aquele líder que fez um maior estímulo, que ficou ali cobrando, pessoal, estamos com tanto percentual de participação e tal, e depois
de ter aquele número bacana de resultado de participação, ele também tem ali um número bacana de engajamento, né, do quanto que a pessoa está feliz e recomendando, né, a empresa para outros para trabalhar, a gente Uhum. vê que tem muita conexão disso, porque é aquela equipe engajada. E até mesmo as desengajadas, a gente acaba, através dos nossos discursos e práticas, mostrando que aquela voz vai ser ouvida, que aquilo que ela está dizendo conta. Agora sim, Rodrigo, a partir do momento que a gente nota que está tendo baixa adesão, que tem momentos assim também, né? Porque a gente está fazendo trimestral as pesquisas. Baixa, mas é muito difícil, enfim, mas poucos comentários, né? Engajamento baixo, a gente tem que atuar de uma forma mais específica, né? Tem um trabalho muito bacana que nós fizemos na região, que eu tenho muito orgulho de citar, que se chamou Connecting the Dots, que nada mais é que a conexão da pesquisa interna de engajamento, né, de cultura, com a NPS, que é a voz do cliente externo. E o interessante foi vincular e fazer justamente esse link, né, da nossa Glint Survey junto com a NPS, e existem muitas conexões e reflexões importantíssimas, né, com relação ao comprometimento de ações efetivas que os líderes podem ter. Então, quando a gente faz essas conexões junto às lideranças, a gente deixa eles também muito mais comprometidos e, obviamente, eles também incorporam isso de uma forma muito mais firme e segura, porque no final das contas, o que importa é isso que reverbera para o cliente final lá fora. E muitas vezes a nossa voz interna já é o resultado do que está acontecendo ali da voz do cliente externo. Perfeito, perfeito. Vivian, além dessas estratégias, tem mais alguma implantação relevante que vocês fizeram para criar ou manter o diálogo vivo? Olha, é sempre colocar a liderança no centro, né, em toda a estratégia e discussão, Rodrigo. Então, qualquer iniciativa que a gente tem, mesmo que a liderança não esteja envolvida, mas a maioria das vezes sim, está conosco, a gente sempre leva em consideração os conceitos da nossa cultura, né? Então, qualquer coisa nova que a gente for implementar, não desconectar com os nossos propósitos, com os nossos valores e para trazer também o diálogo contínuo em constância, né? Então a gente sempre reforça aí a cultura dos comportamentos esperados da GE em qualquer nova implementação. Então não tem um ponto de partida se a gente não consegue fazer a manutenção requerida para sustentar todo o nosso discurso, né? Então, tendo as Uhum. lideranças sendo exemplos de atitude no dia a dia também é peça fundamental para qualquer compromisso. E ter as lideranças externando esses comportamentos em reuniões de negócio, quando alguém tem uma ideia, ela pegar aquele exemplo e destacar com é, um comportamento que é esperado da pessoa ter tido foco, transparência e tudo mais, e isso permeando o diálogo, né, é relevante para tudo isso se manter vivo. Uhum, perfeito, perfeito. Para a gente finalizar nosso bate-papo de hoje, Vivian, qual a principal dica que você daria para aquele profissional de RH que ele quer criar uma cultura de maior diálogo, mas não sabe por onde começar? Uhum. Acredito que, sem dúvida, é ter os líderes próximos, né? E com a humildade deles e do próprio profissional de recursos humanos, irem também nas camadas iniciais da organização, Rodrigo. A gente costuma falar na GE que a gente tem uma cultura Lean também, que é ir ao Gemba. É a gente ouvir também as vozes das pessoas da operação e o que realmente as pessoas que colocam a mão na massa, né, têm a dizer e como elas observam a cultura e o que elas querem melhorar. Esse é um dos principais insumos para começar qualquer discussão, né? Para a gente tentar sair do bom para o ótimo, né? Para ir para o melhor. Então, acho que só assim, né? Com humildade, com transparência, com diálogo contínuo e foco, é que a gente consegue de fato transformar, né? Qualquer cultura e promover o diálogo, né, de uma forma eficaz para a gente continuar se reinventando, inovando e aprendendo. Uhum, muito bacana, muito bacana. Você sabe que isso me fez lembrar de um artigo que eu estou escrevendo sobre o perfil dos CHROs, né, de sucesso,
que é baseado nessas entrevistas, né, que a gente tem feito aqui. E um dos alicerces que eu diagnostiquei é o perfil diplomático, né? Que é a capacidade do CHRO dele conseguir ser uma ponte entre as dores do CEO, desde as dores do CEO, né? Ser um ouvido para o CEO, Uhum. e também fazer pontes para trazer esses assuntos de todas as camadas do negócio para as lideranças para as camadas, enfim, e costurando a comunicação da empresa, né? O diálogo, em outras palavras, né? Então, isso Uhum. que você falou faz muito sentido, do RH se juntar com as lideranças, trazer elas para a agenda do diálogo, conscientizar, porque desempenhar esse papel de diplomata, né, Uhum. de criador de pontes, né? Exato, ouvir também a voz, né, de todas as camadas, né? Eu acredito que, como você muito bem colocou, ser esse construtor de pontes, né? Então, aproveitar aquela dor, aquela oportunidade, aquele desafio que quer que seja, e não ser simplesmente o RH trazendo aquilo, né? Mas tentar forçar um pouquinho para que o líder também vá buscar e ouça essas camadas e esses sentimentos, para que juntos a gente possa aí construir, né, um projeto bacana, uma continuidade de uma melhoria, né, um projeto bacana de melhoria, de fato, né, para ter melhores relações. Muito legal, muito Sucesso nos legal. negócios, isso também é o que importa para manter aí todos, né, dentro do business. Tá certo, muito bem. Vivian, queria te agradecer muito pelo teu tempo, dedicação com a pauta, com a nossa entrevista aqui. Gostei bastante da conversa. Como eu falei lá no começo, né, acho que o diálogo ele é um assunto central, né, nesse mundo hiperconectado que a gente vive. Então fico bem feliz de estar trazendo essas reflexões para quem está nos acompanhando até aqui. Queria te agradecer em nome da comunidade que acompanha a gente, por você estar promovendo esse assunto. Para quem está acompanhando até aqui, gostou do conteúdo, não deixa de seguir o programa e a Forceios nas redes sociais para acompanhar de perto todos os conteúdos que o nosso time de marketing gera toda semana. Nos vemos no próximo Gestão de Pessoas. Um abraço a você, Vivian, e a todos e todas, e até lá. Até lá. Muito obrigada pelo espaço.